Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. A edição de março do Nossa Vozcast chega com um tema que toca o coração da nossa missão: as crianças, razão de existir do IMSJT há quase 80 anos. Celebrado agora em 21 de março, o Dia Mundial da Infância nos convida a refletir sobre a garantia e a promoção dos direitos das crianças em todos os contextos da sociedade. Mais do que uma data comemorativa, é um chamado à responsabilidade coletiva de proteger, cuidar e oferecer oportunidades para um desenvolvimento pleno e digno, assim como fazemos aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Para o bate-papo desse mês, nós vamos conversar com a Jaiane Dias, ela que é gerente do nosso CCA, Padre Gregório, Centro para Crianças e Adolescentes. É um serviço que atende meninos e meninas de 6 a 14 anos e 11 meses que vivem em situação de risco ou vulnerabilidade social, oferecendo atividades no contraturno escolar e fortalecendo vínculos familiares e comunitários. A Jaiane é assistente social, também fez em sua trajetória a experiência no SAICA, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Amplia ainda mais o seu olhar para os desafios e urgências que envolvem a infância em diferentes realidades. Nessa edição, vamos conversar com a Jaiane sobre proteção, garantia de direitos, superação de vulnerabilidade e, sobretudo, sobre o compromisso de toda a sociedade com o futuro das nossas crianças. Jaiane, seja bem-vinda ao Nossa Vozcast. Que bom que você vai participar aqui com a gente, você já tem uma experiência, né? Como eu disse aqui na abertura do nosso bate-papo. E para a gente começar, Jaiane, eu já quero saber. Dia Mundial da Infância nos convida à reflexão. Na sua avaliação, qual que é o maior desafio enfrentado hoje pelas crianças, principalmente em situação de vulnerabilidade social? Poxa, Rê, isso daí é um tema muito interessante, né, da gente trazer. Eu acho que um dos maiores desafios que hoje eu vejo, né, principalmente nessa trajetória, permeada aí pela proteção especial, né, que é o serviço de acolhimento, mas também pelo CCA, que hoje é a proteção básica, eu acho que é a mudança da realidade, né? Quando a gente traz esse desafio, pensando numa amplitude mesmo de espaço e de território, a gente entende que hoje essa mudança de realidade é o que nos torna, na verdade, um dificultor, né? Quando eu falo da questão da mudança da realidade, eu entendo que a gente abrange vários aspectos, né? Seja social, seja comunitário, seja estrutural, né, em relação às famílias, seja sistemático mesmo, né? E aí a gente amplia para outros aspectos. Então, hoje eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é essa mudança, que por mais que a gente realize mediações, que por mais que a gente crie estratégias para minimizar um pouco desses impactos na sociedade, a gente enfrenta as dificuldades que muitas vezes a gente não consegue alcançar um resultado muito positivo, né? Então, acho que hoje é um dos desafios mais complexos, essa mudança de realidade. Agora, Jaiane, como que o trabalho desenvolvido no CCA, Padre Gregório Westrup, que contribui concretamente para, de repente, essa mudança, para que você falou, para a proteção e fortalecimento dessas crianças? Eu brinco, né, falando um pouco de verdade, que eu sou apaixonada pela política do CCA. Eu acho que o CCA, como uma política pública, ele trabalha questões voltadas para a prevenção. Então, tudo que a gente faz aqui no CCA, desde atividades socioeducativas, desde o atendimento familiar, desde a escuta qualificada, a gente consegue, a partir disso, realizar objetivamente essa prevenção, né? Para que essa criança ou adolescente ela não chegue numa situação de risco. Então, quando eu falo que eu sou apaixonada pelo CCA, é pensando no impacto que todas essas ações têm, né? A partir da escuta, das mediações, entre outras também, para que a gente possa concretizar, né, que essas crianças e famílias não cheguem numa situação de risco. Então, eu acho que através de todas essas potências, né, que eu trouxe,
a gente consegue, de fato, desenvolver um trabalho de proteção e de fortalecimento de vínculo. Jaiane, quais são os principais direitos, né? São muitos, né? Mas aqueles que ainda precisam ser mais defendidos e garantidos, mas assim, na prática? Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, como eu trouxe, eu permeei aí pelos riscos e pela prevenção desses riscos, né? Eu acho que um dos direitos que hoje ainda precisa ser mais defendido, precisa ser mais falado, é o direito à dignidade, né? Quando a gente diz que essa criança, esse adolescente, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, das normativas, entre outras políticas, onde a gente diz que ele tem direito ao acesso, onde a gente diz que ele tem direito a acessar esse território, as políticas públicas desse território, né? Então, eu acho que hoje, um dos direitos que a gente ainda precisa pensar um pouco mais, que a gente precisa problematizar, é trabalhar um pouco dessa questão do direito à dignidade. E que a gente sabe que muitas vezes esses direitos, eles são violados, né? Eu acho que quando a gente fala de direito violado, a gente parte para uma esfera muito maior. A gente parte para uma esfera, de fato, de sistema, né? Do quanto que esse sistema, ele está sucateado, ele está cansado, o quanto que ele está sobrecarregado. E por conta desse sucateamento, ele não consegue, de fato, atingir o objetivo da garantia desse direito, né? Então, acho que hoje, um dos direitos que ainda a gente precisa defender e trazer com mais propriedade e defender, principalmente, é o direito à dignidade. Importante, né? Muito importante isso que a Jaiane traz pra gente. Agora, Jaiane, voltando um pouquinho aqui pro nosso CCA, onde você é a nossa gestora, eu queria saber, essa convivência no contraturno escolar, ela faz a diferença no desenvolvimento infantil ou até mesmo traz benefícios para aquele adolescente? Assim, de que forma? Eu acho que de todas as formas, né? E quando eu trago todas as formas, é no sentido da interação, da socialização, da convivência, que é, de fato, o intuito do CCA, né? E aí eu acho que partindo um pouco para a realidade mesmo dessas crianças e do nosso dia a dia, a gente vê crianças que entram aqui no CCA sem conseguir conviver ou comunicar, né? E quando a gente percebe no decorrer desse processo, essa criança ela começa a desenvolver essa habilidade da convivência, ela começa a desenvolver habilidades artísticas que muitas vezes ela nem conseguia falar. Então, eu acho que de todas as formas, nesse sentido, né, da convivência, da socialização, entre outros pontos que eles consigam, de fato, desenvolver juntos, né? Então, é isso. É muito importante também isso que a Jaiane está falando. A gente que trabalha aqui, a gente vê o empenho das crianças quando é uma aula de canto, uma aula de musicalização, de teatro, né, Jaiane, de dança, né? Sim. Então são coisas que eles não têm no horário da escola, né? É um complemento e eu concordo com você. A gente vê o crescimento dessas crianças, né? Sim, o desenvolvimento da autonomia, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Criatividade, da criatividade, né? E das habilidades, né? Tem crianças que hoje saem daqui do CCA com 15, 14 anos e 11 meses e partem para a habilidade do teatro, da dança, da música, né? A gente tem históricos aí muito positivos nesse sentido, né? Foram despertados aqui, né? Justamente, né? Então eu acho que eu sempre falo que o CCA ele tem essa potência muito nesse despertar de habilidades, né? E fora essas outras coisas que a gente trouxe que também é muito importante. Agora, Jai, vamos falar um pouquinho da sua experiência como assistente social, né? E eu queria saber, você atuou como assistente social no SAICA, né? E eu queria saber o que mais marca quando a gente fala de infância em risco social. Você falou lá na pergunta anterior, a gente falou um pouco sobre dignidade, né? A falta de dignidade para algumas crianças, mas eu queria saber, pela tua experiência ali no dia a dia, o que mais te marcou quando a gente fala de risco social?
Olha, Rê, esse também é um assunto bem delicado, né? Porque eu acho que quando a gente fala de risco social, a gente abrange diversas coisas, né? Risco social, ele pode ser muita coisa, né? Em relação à minha experiência aí como assistente social, pensando mesmo até no próprio serviço de acolhimento, eu penso que hoje o que mais marcou, né, em relação a isso, o que mais marca, né, eu acho que é essa violação mesmo dos direitos e que muitas vezes a gente não consegue ressignificar ou remediar tais situações, né? Eu falo muito que quando a gente trabalha com pessoas, a gente também trabalha com a nossa frustração, né? Que é quando a gente realiza algumas mediações, a gente quer a mudança de realidade, a gente quer remediar algumas situações de risco, mas que muitas vezes aquela pessoa não quer, né? E muitas vezes isso que nos causa essa frustração. Porque eu acho que trabalhar com assistência social, trabalhar com redução de danos, é também pensar numa transformação, né? É também pensar numa mudança. Então, eu penso que hoje, o que me marca mais em relação a situações de risco é justamente essas violações, né? E que é difícil também pra gente, quanto profissional, trabalhar essas frustrações, né? Tanto na gente quanto no outro também. Ainda falando um pouquinho sobre a sua vivência no SAICA, eu queria saber quais aprendizados você teve sobre acolhimento, né? E também sobre reconstrução de vínculos. Olha, eu vou tocar num ponto que é muito importante para mim, né? Eu acho que o meu trabalho no serviço de acolhimento, eu falo que me amadureceu profissionalmente, assim, 100%. SAICA, ele é uma escola no sentido profissional, né? Porque a gente lida com situações que muitas vezes a gente precisa, de fato, levar em consideração o nosso profissionalismo, mas também levar em consideração o nosso amadurecimento, né? Porque não é fácil lidar com muitas situações que a gente encontra. Então, eu acho que um dos aprendizados que eu trouxe enquanto assistente social do serviço de acolhimento, eu acho que é pensar nessa questão da transformação e também conseguir separar muitas vezes o profissional do pessoal, né? Deve ser difícil, né? Muito. Tem situações em que a gente precisa de fato, né? E aí eu pergunto, como é que a gente separa se a gente é um só, né? Como que a gente media se a gente é um só? Como é que a gente media de duas formas se a gente é uma pessoa só? E quando eu falo dessa questão da separação, é pensando mesmo nessa intervenção. Quando a gente lida com situações onde a gente fala, poxa, e agora, né? Eu preciso lidar enquanto Jaiane profissional e preciso lidar enquanto Jaiane pessoal, né? Então, eu acho que essa diferença, ela me ensinou muito de eu realizar e conseguir mediar alguns conflitos e situações no serviço de acolhimento e separar principalmente esses dois lados sem perder a humanidade que a gente tem que ter, né? Jai, quando a gente fala de reconstrução de vínculos, né? Você pode até me corrigir. De repente uma situação que não foi legal para aquela criança, mas mesmo assim toda a equipe técnica ela enxerga que mesmo aquela situação que passou é importante ela ser reinserida naquela família, é mais ou menos isso? Isso, Rê. Na verdade, assim, o ideal, né, do serviço de acolhimento, e é o que também está instituído dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que aquela criança e adolescente ela tenha direito à convivência familiar, né? Então, o serviço de acolhimento, o trabalho do serviço de acolhimento, ele vai ir de encontro à reintegração familiar, à reconstrução dos vínculos, né? Que é a gente pensar que é um período em que aquela criança, adolescente, por algum motivo, precisou ser retirada desse seio familiar para que ela consiga reconstruir essa família, esse vínculo, seja uma família nuclear ou extensa, mas que de fato ela tem esse direito garantido, que é o que está previsto, né? Então a reconstrução do vínculo, ela vai falar justamente isso, para que ele consiga restituir essa família, para que ele possa de fato
se reintegrar a uma família. Para quem é leigo no assunto, aí você podia explicar o que é uma família nuclear e o que é uma família extensa. Exato. A família nuclear, pai e mãe, né? E a família extensa, a gente estende para avó, primos e primas. Certo. Entre outros. Jai, agora, como que uma família ela pode ser fortalecida para ela se tornar uma rede de proteção mais segura para os seus filhos? Porque a maioria dos pais, eles já pensam assim, não, é meu filho, eu tô protegendo. Mas tem alguma coisa que você fala assim, olha, talvez você possa fazer isso diferente? Olha, eu acho que a própria pergunta, ela já responde, né? Quando a gente fala de rede de proteção, a gente já está falando desse cuidado, a gente já está falando desse fortalecimento familiar. Então, quando a gente fala da rede, a gente pensa em quais são os atores, né, que possam dar suporte para aquela família conseguir, de fato, estar fortalecida e assegurar para os seus filhos uma dignidade mesmo, uma proteção, né? Então, eu penso que para que isso aconteça, para que isso seja efetivo, a rede de proteção, o Estado, a comunidade, o território, são os principais responsáveis para que isso aconteça, né? Uma vez que essa família está fortalecida, uma vez que esse núcleo familiar está fortalecido, a gente consegue atingir essa proteção mais segura para os filhos, né? Para as crianças. Agora, Jaiane, mas tem assim, alguns sinais que a sociedade ela precisa observar para identificar que uma criança, por exemplo, ela pode estar em uma situação de vulnerabilidade? Muitos, Rê. Eu acho que esse é um papel muito importante, né? Inclusive, eu acredito que a sociedade, o território, ela seja um dos principais atuantes para essa identificação, né? Através das falas, até mesmo do atendimento setorial, né? Que é quando aquela criança ela acessa o UBS, por exemplo, e ali identificam alguma situação de risco. Que é quando aquela criança acessa a escola, né? E aquela escola ela identifica alguma situação de risco. Então, quando a gente fala de rede de proteção, quando a gente fala de território, a gente abrange todos esses setores, né? Então, eu acho que existem sim muitos sinais que a sociedade ela pode observar através de tudo isso que eu te trouxe. E a gente também já conversamos aqui em algum outro momento com assistentes sociais aqui do nosso instituto, e é sempre falado sobre a escuta qualificada, né? E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que é essa escuta qualificada e de que forma ela pode transformar a realidade de uma criança. A escuta qualificada, ela é um instrumento, né, muito comum no nosso trabalho social. E posso dizer que é um dos mais importantes que a gente tem, né? Através da escuta qualificada, a gente pratica o acolhimento, a gente traz o acolhimento, na verdade. E a gente consegue também fortalecer o vínculo, né, entre o profissional, entre a criança e o adolescente, ou entre o profissional e a própria família, né? Então, a escuta qualificada, hoje, ela é um instrumento, né? Se a gente pode chamar de instrumento, mais importante para que a gente consiga, de fato, transformar essa realidade. E ela é feita só por profissionais? Não, a escuta qualificada, eu falo da área social porque a gente precisa, de fato, ter isso. A gente precisa realmente praticar, mas ela é algo que todos nós, enquanto sociedade, a gente deve praticar, né? Porque eu acho que através dela a gente consegue mudar muita coisa. Jaiane, quais são, na sua opinião, claro, quais são as políticas públicas, elas são essenciais para mudar o cenário de risco social que muitas crianças enfrentam? Então, assim, se você tivesse aquele famoso poder de mudar alguma coisa, né, nas nossas políticas públicas, o que você faria? Muita coisa. Eu imagino. Muita coisa. Eu acho que a gente falar de política pública remete a muitas sensações. Sensações, muitas vezes, de angústia, sensações de potência, né? Então, eu acho que falar de política pública remete a tudo isso. Mas eu acho que, como eu trouxe na pergunta anterior, a sociedade hoje ela tem um papel muito importante, né? Para que a gente possa, de fato, mudar esse cenário, para que a gente possa minimizar, eu acho, que esses danos, esses riscos sociais, né? Que muitas vezes essas famílias, essas crianças e adolescentes enfrentam. Então, eu acho que a sociedade é o principal aí ponto que a gente precisa modificar nessa
política pública, né? Agora, no começo da nossa entrevista, eu apresentei a Jaiane, assistente social, passou pelo nosso SAICA, é a gestora do nosso CCA, mas eu não contei que a história da Jaiane com o Instituto já vem de muitos anos, né, Jaiane? Sim. Eu quero que você conte aqui um pouquinho da sua história, né? Quando você começou aqui como atendida e o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que é inspirado, né, nessa missão que mantém viva essa atenção especial à infância ao longo dos seus 80 anos. Eu queria que você fizesse um paralelo, como que você se sente, né, de toda a sua trajetória aqui dentro e se você vê frutos, né, no nosso instituto de tudo isso que a gente comentou agora. Nossa, que honra falar sobre isso. A minha história com o Instituto, ela começa lá em 2011, 2012, né, enquanto atendida. Na época, nós chamávamos de Núcleo Socioeducativo, né, ainda não era CCA, Centro para Criança e Adolescente. Não se tinha também, não éramos, na verdade, conveniados aí com a Prefeitura de São Paulo. Em 2012, começo no Instituto minha trajetória com 12 anos. E aí, com 15 anos, eu saio do Instituto. Na época, nós tínhamos uma instituição que realizava a preparação para o mercado de trabalho dos jovens. E aí, eu faço essa preparação para o mercado de trabalho. Com 16 anos, eu inicio como jovem aprendiz na Volkswagen. Cumpro o meu prazo, né, o meu período de trabalho por 2 anos. E aí, com 18 anos, quando tem oportunidade para que eu voltasse para o CCA como profissional, né, como funcionária. E aí, inicio no CCA em 2018, né, como na época nós tínhamos a secretaria aqui do CCA. Nós tínhamos uma equipe bem maior. E aí eu entro na secretaria, faço meu trabalho no CCA. Depois, eu já estava no processo de formação do serviço social, né? Já estava estudando, né? Já estava nesse processo de estudo. Durante esse tempo aqui no Instituto, tive a proposta para trabalhar no RH da instituição. Daí fui para o RH, confesso que assim, eu sou muito grata por isso, mas o que eu queria mesmo era a área social, né? E aí é quando eu me formo, e aí eu tenho a oportunidade de ser técnica assistente social no SAICA. E aí eu vou para minha escola, que é o SAICA, né? É onde eu aprendi muito, é onde eu cresci profissionalmente, é onde eu amadureci pessoalmente, profissionalmente. E aí, recentemente, volto para o CCA como gerente de serviços. E para mim é uma honra, né, falar sobre esse assunto e voltar para o CCA como gerente de serviço, porque eu tenho a sensação de que hoje eu tenho a oportunidade de fazer com as crianças e adolescentes e famílias aquilo que um dia fizeram comigo, né, e com a minha família. De poder, de fato, retribuir de alguma forma todo acolhimento, toda escuta qualificada, né, todo trabalho socioeducativo. Então, hoje, a sensação que eu tenho em relação a essa trajetória é, de fato, de gratidão e poder, de certa forma, transformar, né, a vida dessas crianças e famílias e adolescentes. Eu acho que se eu pudesse responder, né, como que o Instituto, inspirado nessa missão, se eu pudesse trazer 2 palavras, né, em relação a essa inspiração da missão do Instituto, eu traria como amor e propósito, né? Eu acho que todo o trabalho realizado pelo Instituto, seja no âmbito educacional, seja no âmbito assistencial, eu sempre costumo pensar que a gente trabalha com essas 2 vertentes, com amor e com propósito, né? Amor porque a gente precisa, de fato, realizar o nosso trabalho com muito amor, e eu sei que a gente faz isso com muito amor, mas propósito por acreditar nessa mudança de realidade, sabe? Olha que bonita, né? Que bonita história aqui dentro do Instituto que a Jaiane tem. Jai, eu queria saber, né, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, que papel que a comunidade ela pode assumir na defesa dos direitos das crianças. A gente já falou bastante sobre isso durante o decorrer aqui do nosso bate-papo, mas como eu pensaria assim, até como a gente contagiar as pessoas da comunidade para elas estarem atentas, né? O que poderia ser feito? Eu acho que assim, né, como a gente trouxe nas outras respostas, a comunidade, o território, a sociedade, ela tem um papel fundamental, né, pensando na defesa dos direitos das crianças.
Mas eu acho que a partir do olhar realmente para o outro, né? Eu acho que conhecendo as políticas públicas, conhecendo os espaços que atendem essas crianças, participando, porque a gente fala muito da questão da participação social, que hoje é muito importante, né? De fato a gente pensar nessa garantia, mas que a gente lute também por essa garantia, né? Então eu acho que o papel da sociedade, ela tá muito nesse sentido. Legal. Jai, tem alguma da tua experiência, né? Alguma coisa que te marcou, alguma história de algum atendido, de algum ex-atendido, que ilustra o impacto de um trabalho bem realizado na vida de uma criança? Eu diria a minha, Rê. A sua, né? Diria a minha. Eu acho que eu vejo como um papel, assim, impactante, né? E eu digo isso com muito orgulho por, de fato, entender essa missão, né? Então, se eu pudesse... Lógico, eu penso em várias histórias. Eu penso em histórias que deram muito certo, mas também penso em histórias que, por algum motivo, não deram tão certo. Mas se eu pudesse trazer uma história que eu, né, consigo identificar, eu traria a minha. Muito por essa trajetória que eu tive e muito por conta da fé também, né? Eu acho que nesse caminho todo que eu tive, nessa trajetória, por mais que eu seja muito nova ainda, acho que tem muita coisa a se viver, mas eu diria que a fé, ela sempre caminhou muito comigo, né? A minha gratidão a Deus, ela sempre caminhou muito comigo. Em todos os momentos, em todas as promoções, em todas as etapas que eu fui crescendo, eu sempre tive a certeza de que era um propósito de Deus. Que lindo, né? Esse depoimento da Jaiane. E a gente tem também agora, nessa caminhada para os 80 anos do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, a gente começou com uma série de depoimentos. Todo dia 15 é lançado em nossas redes sociais, né? Um depoimento de um ex-atendido, né? Como é que está a vida dele, qual foi o impacto social, qual foi as alegrias que ele teve aqui no nosso instituto, as dificuldades, o que ele aprendeu. Então, sempre tem um depoimento muito bacana para você acompanhar durante esse ano comemorativo de 2026. Histórias bonitas como a da Jaiane. Agora, Jai, infelizmente a gente chegou ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, mas eu quero abrir um espaço aqui para você, no nosso encerramento, para você deixar uma mensagem para quem acredita na transformação social. Claro, né, a gente está falando sobre o Dia Mundial da Infância, então é começando pela infância. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo carinho. É muito bom poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória com as pessoas. Acho que falar um pouquinho da importância que é o serviço, que é o CCA, né, do impacto que ele tem. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, eu deixaria que acreditar na transformação social nos torna potencializadores da vida humana, vista a importância desse papel, né? E aí, quando eu digo potencializadores, eu quero dizer agentes de transformação, né? Que através dessa transformação, de toda a potencialidade, a gente tem um papel muito importante, né? Então, acho que eu deixaria essa mensagem. Jaiane, mais uma vez, muito obrigada. Esse foi mais um Nossa Voz Cast. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.